Fala, neófitos e neófitas, seja muito bem-vindo ao Engenharia de Quinta, onde a única coisa que tem de quinta aqui é o dia que passa essa bagaça, que é toda quinta-feira. No mais, os convidados e a conversa são sempre de primeira. Eu sou o Léo Cantrell e aqui ao meu lado, novamente, ela, toda linda, rosa, Lia Fernandes. E aí, galera, tô na paleta de cor hoje, hein? Bom, gente, a gente tá aqui com mais um programa. Espero que vocês estejam curtindo muito. E tem um recado para vocês. Agora, o nosso programa também tá em outras plataformas. Estamos no Spotify, no Deezer, no Rumble, no Amazon Music, YouTube onde e Google você Podcast quiser também. ver a gente vai estar lá. Então, Só falta Xvideo e OnlyFans. não vamos chegar nessas plataformas. Muito obrigada. Então, curte, compartilha, ativa o sininho, se inscreve no canal. Não é mesmo, Léo? É isso aí. E se você quer ajudar a gente a manter isso daqui, né, e quiser que a gente mostre a sua marca aqui com um vídeo, apresentar seu produto, entre em contato com a gente. O nosso contato está aí embaixo. A gente vai ter o maior prazer de compartilhar o seu produto aqui e fazer o melhor, ajudar a gente a desgambiarrar e a desfuder a engenharia. Não é isso aí, Lia? Quem que a gente tem hoje aí para nos explicar um pouco mais, nos ajudar a desfuder a engenharia aí? Hoje a gente tem um convidado muito especial, hein? Esse é bom, hein? Esse é bom demais. Hoje a gente está aqui com o arquiteto Otávio, da Oga Arquitetura. Otávio é arquiteto, ele é graduado em comunicação social, além de arquitetura e urbanismo, né? Especialista em arquitetura bioclimática e desempenho ambiental das edificações e sócio fundador diretor da Oga Arquitetura. Eu tava, e meu amigo, principalmente. Vou adicionar ele no Facebook. Coloca lá no currículo Leites. Amigo da Lia. Bem-vindo, Otávio. Obrigado, gente. Nossa, adorei o especial, hein? É. A gente coloca a gente no especial assim, a gente brilha até o olho. Pois é, Otávio. Então, você é especialista nessas questões de sustentabilidade, na parte de arquitetura. Mas antes de você adentrar nesse assunto, fala um pouco mais pra gente como é que foi essa sua trilha especial, né? De chegar. Adoro trilha. Adoro. Pode falar dos extras também. Ouvi dizer que você já foi radialista, então voz assim. Já pode começar daí. Já fui jornalista, né? Já fui jornalista. Então depois. conta um pouco pra gente aí como é que você trilhou esse caminho aí e chegou nesse ápice Vamos lá, agora. então. Ápice não, né? No começo, né? Ah, muito bem, gostei. É isso gostei. aí. Bom, eu sou jornalista de formação e também sou arquiteto, né? Trabalhei na área de TV e rádio, fui jornalista em rádio, fui jornalista em TV, repórter de TV, né? Trabalhei nas redes locais e também depois acabei trabalhando em órgão público até eu cessar e me formar em arquitetura, que nesse meu termo comecei a fazer o curso de graduação de arquitetura. E realmente cessar o curso e a profissão de jornalista e cessar a vida de arquiteto, né? Do arquiteto, né? E urbanista. E aí, depois disso, eu realmente foquei em buscar aprender pra caramba tudo que era possível ser aprendido em um raio próximo do que eu vivia. Então, eu trabalhei em obra grande, enfim, que foi uma escola para mim. Isso é bom, né? Você ter a visão. E assim, trabalhei com coisas que, por ser uma obra grande, eu tive acesso a tecnologias muito legais. Qual obra? Eu trabalhei numa obra da construtora Galvan, lá em Jardim Camburi, que eram 5 torres residenciais. Ah, tá, sei. E aí eu trabalhava mais nas áreas de projetos executivos das áreas comuns. Então, assim, era jardim nos pavimentos de mais de 14 mil metros quadrados. Nossa. Eu lembro dessa época. Impermeabilização, aquela coisa toda. E assim, tudo de altíssima primeira linha, assim, né? Então, eu acabei pegando muita coisa. E assim, eu tive contato com profissionais do Brasil inteiro. Porque, assim, contratava-se os melhores profissionais de permeabilização do país. Aí vieram de São Paulo. Ou alguém era do Rio. Ou alguém era do Nordeste. Então, assim, sempre eu acabei fazendo muito contato com pessoas de fora e daqui de dentro também, os bons profissionais. E, cara, isso aí é uma experiência que você pega assim, né? Então, a gente acaba conseguindo ganhar uma experiência que a graduação não te dá, não te proporciona, e talvez um estágio ou seu início de carreira vai te dar, sei lá na frente. Sim. Quando você tomar muita porrada, né? Então, assim, eu consegui acessar esses espaços, e depois que eu saí dessa construtora, eu acabei trabalhando no escritório de arquitetura até realmente entrar e montar o meu escritório, né? Aí dessa pegada de montar o meu escritório, eu já comecei a atender um determinado público, porque eu me conectei a um outro arquiteto, né? E aí a gente começou a trabalhar em parceria. Depois eu vim e trouxe todos os clientes para o meu escritório efetivamente, né? E aí
nesse processo todo, eu sempre senti, na verdade, muita falta por ser muito conectado às questões ambientais, desde a época do jornalismo. Então, eu fiz, por exemplo, eu tenho um livro de fotografia que eu vivi durante 6 meses com catadores de lixo para entender a realidade deles e por que eles eram tão importantes para esse processo do descarte correto dos resíduos sólidos, né? E aí, eu já tenho essa veia ambiental, eu falei assim, cara, eu preciso estudar meio ambiente e arquitetura. Ou eu preciso estudar alguma coisa que me mostre, que fale assim, cara, a obra que vocês projetam, o que eu faço, o meio que eu estou inserido, tem soluções. E tem solução, efetivamente, para alguma coisa. E aí eu fui estudar arquitetura bioclimática e desempenho, né? E aí, dentro da arquitetura bioclimática, nada mais é do que você produzir construção para que ela seja eficiente para o clima que você está. Eu não vou construir uma casa brasileira na Islândia. Sim. Entendo. E não vou construir uma casa islandesa aqui. Mas as pessoas constroem. Não sei. Tem muito islandês aqui. Pois europeu, Sueco. Enfim. O cara Estadunidense, canadense, eles O cara quer adoram. fazer um iglu em cachoeiro. Só se preocupa com a estética ali da fachada, que considera bonitinha e erro, não... né, cara? A galera acha que a arquitetura é estética. Exatamente. Eu acho que eu vou te falar que eu fico Pode puto xingar, da pode vida, xingar. que é Pode quando xingar. a pessoa chega e fala assim pra mim assim, então, chegava, porque hoje não chega mais, né? Porque a gente Já a gente selecionou. vai fazendo- não chega mais. Botou um Fez o filtro, cercado. botou um eu filtro. tenho já uma casa, o engenheiro projetou, eu só quero que você dê um tapa. Eu falo, o quê? Você me contratou na parte do quê? Vai fazer o quê? Um tapa. Não tá dando tapa na pessoa, né? Meu querido? Bota um papel de Não. parede em tudo e pronto. Tudo errado, né? Tá tudo errado. Nossa. Primeiro que a construção de arquitetura, ela obrigatoriamente precisa ser enxergada não só como uma parede e um telhado Sim. e uma cobertura. Ela tem orientação solar, ela tem entrada de vento, saída de vento, ela tem material, ela tem conexão histórica e de sensação com a pessoa que vai morar. Não. Como é que E eu vou com o entorno simplesmente... também, né? Além disso, isso eu tô só dizendo que a pessoa que tá ali, ó, Isso. enroladinha, fora o entorno, esse Uhum. impacto do entorno, né? E aí, sim, a estética é um processo final de todo esse trabalho técnico que acontece. Sim. Quando a pessoa fala assim, arquiteto tal é um artista. Ele pode até ser um artista. Pô, artista porra Mas nenhuma. arquiteto, ele é arquiteto. Ele Se não é quer ser artista, vai pintar o quadro, pô. Pelo amor de Deus. Exatamente. Tem que parar com Ele esse pode troço. até ser artista. É igual o né? cara que né? pensa, Mas pô, enquanto o engenheiro- arquiteto, ele é arquiteto. Aquele engenheiro é bom de obra. Eu falei, por quê? O cara pegou uma colher? Não, o cara tem que saber fazer gestão. É. Gestão tem de toda pessoas. essa então, parte. a parte da arquitetura, o projeto. O cara acha, é o que a gente costuma falar aqui, né, Lia? A gente quer falar e quer mostrar para pessoas que a engenharia e a arquitetura é muito mais além do que o canteiro de obra e muito mais além do que o AutoCAD. Exatamente. Isso daí que você está falando é E exatamente. na isso. arquitetura, a gente tem muito as pessoas têm muito essa visão de que o projeto você vai construir uma casa, então você vai fazer um projeto, vou olhar aqui na norma o que cabe, quantos metros cabem, quantos metros tem que ser, já pega o PDM, já olha ali umas normas, e aí constrói aquele bloco quadrado, não pensa nesse conjunto de coisas que tem, né? É um projeto burocrático. E É só o principalmente burocrático. nessa questão da eficiência ali, do conforto ambiental, né? Exato. Que é a minha área de atuação, basicamente, da especialização. E aí, claro, no meu escritório, eu consigo trabalhar essas questões todas com o cliente. E assim, eu vou te falar que eu viro um pequeno professor do começo da contratação até a entrega da obra. Porque eu vou lá, projeto, de repente vai construindo e falo, você percebeu aquilo que eu falei? Você percebeu aquilo que eu falei? Será que agora as pessoas vão começando a entender? Hoje os clientes já chegam no meu escritório por causa desse trabalho. Sim. Então, assim, isso é interessante. E eu não vou dizer, assim, que todos os processos e os projetos de arquitetura têm que acontecer dessa forma. Seria um sonho? Seria um sonho, porque, cara, você ia ter uma cidade muito mais fresca, você ia ter no Brasil, né? Sim. Não vou querer uma cidade fresca na Islândia. Mas você ia ter uma cidade muito mais fresca, você ia ter uma cidade com muito menos poluição visual, você ia ter uma cidade muito mais confortável para você caminhar, para você olhar, né? E, claro, para você sentir, porque aí você não é só poluição visual, você tem todo o processo da poluição atmosférica. Sim. Garantida com uma cidade com asfalto, sem árvore, colada, com pouca ventilação e com a insolação gritante. Então, você tem muito problema ambiental aí, né? Não vou nem falar dos processos de drenagem que desenrolam e de esgoto que não são tratados e são locados nos nossos rios e que é a água que a gente bebe, né? Então, assim, isso além disso, tem isso tudo ainda.
Mas se comportasse minimamente desse jeito, talvez essas outras questões não fossem nem questões, já tivessem sido tratadas. Ou seria mais, Exatamente. mais fáceis de resolver Das pessoas do que entenderem. entenderem e compreender. O que elas estão vivendo. Sim. Exatamente. Ali, né? É muito difícil chegar para uma área, pessoa que mora em periferia, que viveu a vida inteira numa casa colada e que não tem condição de conhecer outra realidade e falar que isso seria uma realidade viável. Não, o cara tá passando fome. Né? A gente Sim. precisa entender que tem um Exatamente. processo Exatamente. ali, né? Mas, assim, existe uma conexão de solução e de soluções entre a realidade cultural das pessoas e esse processo de finalizar e chegar numa obra interessante e em reformas urbanas interessantes. Sabe? Mas eu acho que a gente vai falar dessa palavra assim, sustentabilidade, mas essa questão chega realmente à população em geral quando a academia desce, eu já falei isso aqui mais uma vez, desce para a Isso. população em geral, que é o que você está falando. Ah, ele é um arquiteto, tudo bem, ele trabalha com obras mais sustentáveis, mais complexas, é algo difícil de você trazer, mas descer a ideia, é assim, é capilarizando. Exato. A gente sabe que a população da periferia, ela chega à periferia exatamente pela gentrificação que fala, né? Gentrificação e exclusão nas cidades. Mas é o que você falou, se as construções, partindo do projeto arquitetônico, trouxer esse conceito real de sustentabilidade, de vivência, de conforto, as coisas começam a ficar mais claras para resolver o problema. Sim, Bom, exatamente. não sei se eu falei... Sim, mas é esse caminho, é uma linha de raciocínio que se você não chegar, se a pessoa não mudar a realidade, ou ela não viver uma outra realidade, como é que ela vai conhecer que uma casa que tem uma abertura no lugar tal, que o sol precisa ser no quarto, no Brasil, um sol da manhã e não no sol da tarde, a pessoa vai entender a Eu só quero um lugar para dormir, é só isso. Não, e é engraçado, Exato, porque né? até eu voltar para dormir, aí você esbarra nessa questão dessa construção ser sustentável ou não, porque aí você tem onde bate o sol, a pessoa volta para casa e tá muito quente, porque o sol bateu naquela alvenaria o dia inteiro, e então ele tá num Formação quarto de bolor, desconfortável. Exatamente. Doenças, todo E aí ele acaba todo gastando mais processo, energia né? porque ele vai precisar de um ar-condicionado mais Um potente, ou dois, ou a dois. casa inteira climatizada Pensa. o dia inteiro, porque a Exato. casa é um forno. Exatamente. já impactou lá na geração de energia, lá... Exatamente. Então, Itaipu. aquela coisa da gente pensar que a casa que ela tem preceitos e características ecológicas, vamos dizer assim, ligadas a um processo de sustentabilidade ambiental, a gente consegue entender que essa pessoa tem uma casa bem mais fresca, consome muito menos energia. Ah, Otávio, mas eu boto energia solar. Cara, não é a conta de energia. Exato. Quem está pagando essa energia toda é o mundo, é o planeta. Sim. Não é você que está pagando essa energia. Você pode botar sua 500 placas aí e gastar o tanto que você quiser para você ter o ar-condicionado ligado o dia inteiro. Você pode, isso é uma consciência sua. Agora, enquanto construção, da onde que está fabricando o material que você veio? Toda a cadeia produtiva. Toda a cadeia produtiva a da logística sua casa, ser reversa, ela vai ser impactada se a gente trabalhar esses preceitos na sua obra. Por menor que seja. Né? É claro que, infelizmente, essa condição de trabalhar uma edificação mais industrializada, mais certificada, ela está ligada a uma grande construção civil. Né? Infelizmente, a casa da classe média, quando não é autoconstruída... Esse eu acho que talvez seja o maior entrave, né? A Mas- autoconstrução, né? Mas é exatamente essa questão que você falou, que muitos clientes chegam no seu escritório já porque entendem que você já tem esse viés ali dessa forma de projetar, dessa forma de planejar. Mas é engraçado porque a gente na faculdade, a gente tem, né, ali aquelas disciplinas que tratam o conforto ambiental, então não é que é uma vertente da arquitetura você fazer uma construção, não digo nem sustentável, né, porque aí a gente entra num macro igual complexo. bem mais complexo, bem mais amplo. Mas o conforto ambiental da edificação, ele já engloba, já está dentro da arquitetura. Você ser arquiteto é justamente você planejar essas coisas. Exato. Né? Não é uma vertente. A OGA, escritório de arquitetura, trabalha com uma vertente sustentável. Já deveria Não, ter eles são incrustado, né? arquitetos. Sim, Né? Isso é o exato. cultural que as pessoas têm essa dificuldade de assimilar, Um né? amigo meu leigo, uma vez a gente estava num churrasco lá, bebendo, não sei o quê, e eu falei, gente, eu tenho que pegar, porque amanhã eu tenho voo, porque eu vou para Belo Horizonte, porque eu tenho aula, não sei o quê. Ah, você tá fazendo o quê, BH? Tá, tô estudando arquitetura bioclimática. Ele olhou assim, Que porra é essa? mas isso já não é? A arquitetura já não tem que ser bioclimática? É. E é uma pessoa leiga, né?
Aí eu expliquei para ele que sim, é claro que sim. Só que eu estava estudando um processo de desempenho, né? Trabalhar o desempenho da edificação. Então era um processo, era um negócio, era um outro negócio. Mas eu comecei a rir, porque eu falei, cara, é óbvio. Sim. Né? Não tente colocar nome ao que já é. Exato. A arquitetura, por si só, ela precisa ser bioclimática. Ela tem que fazer parte daquele clima, respeitar os biomas, tudo que tem no entorno, né? Senão, para que se constrói, né? Senão você as só pessoas destrói. estão construindo casas europeias aí num clima de... E tá acontecendo, né? Então, assim, Exato. se perdeu um pouco desse processo. Uma coisa que eu sempre falo é, se a gente analisar a história da arquitetura brasileira, a gente tem a arquitetura brasileira modernista, que ela enxergou a necessidade de ser uma arquitetura plena e funcional. Antes disso, a gente tem todos os outros processos, né? Que tem a situação colonial, mas quando chegou no modernismo, que realmente chegou o estudo da arquitetura brasileira, que são nossos maiores acervos de arquitetura hoje, ou a gente tem a arquitetura mista colonial, né? Ou a gente tem as arquiteturas modernistas, né? Assim, em grande escala de acervo, né? Técnico nas cidades. Se você for parar para pensar, Oscar Niemeyer era um arquiteto que projetava monumentos. Ele era um artista, vamos dizer assim, ou não? Mas não projetava edificações com conforto ambiental. Com conforto. Vide Brasília. Vide Brasília. Brasília, vide... Hoje, os Brasília. edifícios de Brasília têm características muito interessantes que eu poderia tipo, ir contra o que eu acabei de falar. Sim. Mas, por exemplo, mas a cidade é. administrativa de Minas Gerais, ela é péssima, ela é uma estufa. Ah, Ela está que- virada para os piores sóis possíveis. Então, a gente acaba tendo problemas nesse sentido. Mas você tem todos os outros arquitetos e arquitetas que pensam, sim, no processo de aquecimento e resfriamento da edificação, né? Simplesmente pelo vento e pelo sol, e não ar-condicionado e, enfim, tecnologia que hoje as pessoas acham que meu edifício é sustentável porque meu vidro espelhado é um vidro espanhol e que não sei o que, UVA e UVB, mas e tá, Botou tá um entrando telhado o quê? verde e acha que tá refrescando. o Aí negócio. tá enchendo o ar-condicionado, o edifício de ar-condicionado, mal sabe, mas tem placa solar. Né? Então, assim, até me perdi aqui. Esse processo é louco. O bagulho é louco. Mas aí você começa a entender que a arquitetura modernista, ela realmente consegue trazer essa visão dessa arquitetura bioclimática pra gente. De repente faz assim, ó, vá. Entra Mas a esse década de corte- 90. Ah, isso que eu ia perguntar. Esse É. corte... Entra a foi em década qual de época? 90, porque quando se acessa a década de 90, o processo dos planejamentos urbanos começa a ficar mais claros. Aí nos anos 2000, né, com o Estatuto da Cidade, todo mundo é obrigado a fazer planejamento urbano. Nesse planejamento urbano, você tem índices. Sim. E aí, claro, que tem uma zona que é prioritária, tem uma zona que... Nessa zona prioritária de ocupação, os índices são muito bons para construir. Quem é que vai ter dinheiro nessa época da década de 90, quando a gente viveu uma década safada, que foi a década de 90, e comecinho dos anos 2000, né? Não foi bom porque a gente ganhou a Copa do Mundo. Senna, tricampeão. Quem tinha dinheiro para construir? Quem tinha dinheiro para incorporar? E foi uma situação de adensamento urbano grande, né? Dos anos 80 para os anos 90. Então, a gente tem quem? As grandes incorporadoras e as construtoras. Eles vão o quê? Sugar o que tem dentro do plano diretor. Então, começou a se construir Alucinadamente. e tudo. Porque, na verdade, o link não era boa arquitetura mais. O link era construir para se ter muito lucro. Sim. Ótimo, todo Eficiência mundo tem que ter financeira. lucro, cara. Lucro é necessário nesse processo todo. Só que a gente não tem que pensar, quem está morando ali? Eu falo isso com a minha avó, morou num apartamento aqui em Vitória, e o apartamento dela era um apartamento generoso, dentro de um bairro nobre, foi construído na década de 90. Acho que foi um dos primeiros edifícios da década de 90 que essa coisa de você usar, né, os índices bem usados, bem utilizados, aquela coisa toda. A cozinha e a área de serviço dela estavam totalmente pro sol da tarde, perfeito. Né? Ali você tem um processo de infravermelho que mata a bactéria. Show. Sucesso, saudável. Mas tinha a porra de um quarto, de uma suíte enorme do lado. Nossa. Que você não consegue dormir, Fica- porque Não. assim, a parede, ela ferve. E o ar-condicionado, que era aquele de caixinha, não dava Não conta. dá conta. Então você tinha que ligar o ar-condicionado, Certa- ou o ventilador. Certamente botar a um minha mãe deve ter umidificador. trabalhado nisso aí, porque ela fez o meu quarto todo pra sala tarde. Foi ela mesmo. gostou, ela curtiu. Na verdade, nesse processo lá de casa, né, de onde a Eu gente fui morava, expulso do sol da manhã. foi a questão da autoconstrução, né, ali. Eu fui mandado pro sol Que é da uma tarde. realidade. Foi não antes tem dele virar como, engenheiro né? e virar arquiteta, tá, É, gente? pelo Por amor de favor, Deus, não calma. confundo, não vai dizer, não vai achar agora que a gente deixa nossos Minha pais mãe não construir um era negócio arquiteta. ao léu, não. Mas naquela
naquela época, né? Era assim. Sim. Não, e o processo de você contratar um profissional na época realmente era algo caro. Sim. Hoje não. Até hoje é. Por exemplo, assim, não para as construções mais de grande porte, de médio e grande porte. Para o cidadão comum, ainda a gente Eu não consegue. acho que seja caro hoje. Eu vou te falar por quê. Hoje, eu vou falar da realidade de uma classe média, tá? Eu não tô falando de periferia. Não. Periferia Sim. existem outras políticas para acessar. Sim. Mas a classe média, que tem aí sua renda de 5 mil reais, né, tal, ela junta o dinheiro, ela vai ter, sei lá, 40 mil para investir, para construir, para reformar, não sei o quê. Cara, Hoje se procura mais. Né? você tem profissionais, eu não vou dizer escritórios, mas você tem profissionais que trabalham com esse público e que, assim, ele vai gastar 40 mil sem profissional, ele vai gastar esses 40 mil muito mal gastos. É. Sabemos Sim. disso. Com o profissional, ele vai saber usar esses 40 Aliás, eu mil. prefiro esse pessoal. Depois vem serviço para nós. Que a gente trabalha A no... patologia. a gente trabalha no pós, né? Não, mas aí vocês vão trabalhar na patologia séria. Que É. vocês vão entender. Não, mas é engraçado esse isso, problemão, porque né? a gente até lá no escritório, a gente está tentando implementar também, lógico, com grandes construtoras, mas também temos essa questão da consultoria até para as pessoas, né, pessoas físicas, de auditar isso, Sim, né? perfeito. Exatamente, de você auditar Perfeito. a construção, por quê? Para que justamente depois não se tenha patologia, não se Sim, tenha perfeito. desperdício, questão orçamentária, né? Então, Perfeito. Essa própria conversa que a gente está trazendo, profissionais aqui, é justamente para isso também. Para a pessoa chegar assim e falar, Educação pô, é tudo, né, gente? exatamente. sim. Educação crítica. Exato. tudo. Exatamente. Educação por educação a gente já sabe o que dá, né? Exatamente. Mas a crítica é muito necessária, né? Mas aqui, deixa eu te fazer uma pergunta. A gente estava conversando lá fora, eu já te falei que a única coisa eu, como engenheiro, aprendi na engenharia e tal, de questão de sustentabilidade, é gestão de resíduo. Uhum. Só que ali, em 5 segundos, você já deu uma aula da questão mais ampla que é. Então, explana pra gente aí, pra galera que tá ouvindo e vendo, o conceito, não precisa se expandir muito, mas os conceitos, as bases, os alicerces dessa questão, arquitetura sustentável, construção sustentável, como que se insere isso, depois a gente pode partir do micro da casa para depois a gente expandindo para cidades e tal. Como é que é? Olha, existem Metaverso. alguns processos. Nossa, sustentabilidade no metaverso. Lá é, né? Lá é. Lá dentro você pode Não existe tudo. humano, é sustentável. É. Olha, existem muitos conceitos, eu vou dizer assim, a sustentabilidade básica, ela precisa respeitar o meio ambiente, a questão social e econômica. Esses são os 3 pilares da sustentabilidade, né? Só que já se tem várias teses que mostram que é muito complexo você atingir esses 3 pilares. Então, já tem gente se dividindo essa sustentabilidade em sustentabilidade social, em sustentabilidade ambiental. É claro que dentro de cada sustentabilidade que as pessoas têm comentado e trazido para o processo todo, ele é uma situação garantida dos 3 pilares dentro de cada uma também, né? Mas se a gente for parar para pensar, a sustentabilidade ambiental é a que teria mais conexão com a gente e se a gente for parar para pensar de impacto, né? Então, dentro desse processo da construção sustentável, você precisa entender que o terreno faz a diferença. Como esse terreno vai ser tratado faz a diferença. O local que esse terreno vai ser implementado antes de se ter um terreno. No caso, o parcelamento do loteamento. Do loteamento, a ocupação, o planejamento urbano. Aí, depois disso, você precisa viabilizar o processo de ocupação disso tudo. Esse processo de ocupação ele é muito importante para a gente já definir conceitos e características dessa construção. E aí a gente passa por direcionamento solar, vento, incorporação de materiais, que tipo de material. Esse material vai refletir, esse material vai absorver, o quanto que esse material vai refletir. Essa parede eu preciso que ela esquente mais, porque ela é um lugar mais frio, às vezes tem uma amplitude térmica, de dia tem 30 graus, mas de noite é 3, 4, isso é uma realidade que o centro-oeste e o cerrado passa em determinada época do ano, então é uma realidade. E aí nessa situação você consegue já entender algumas coisas. Então você passar pelo processo de urbanização, você chegar dentro do processo de implantação e caracterização dessa obra, isso é muito importante, saber de onde vem esse material. Esse material não pode vir de uma madeireira que foi lá e arrancou de madeira legal, por exemplo, né? Tem que vir no lugar que se pôde retirar aquela madeira. Esse concreto também, tá vindo da onde? Né? Estão retirando a areia lá do César Vinhas, né? Exatamente. Que aconteceu o que aconteceu, né? César Vinhas não tá lá à toa, porque
porque, né, estavam arrancando areia do lugar que não pode arrancar. Sim. Enfim, passa por esse processo de escolha de material e de consciência de como vai ser construído e depois todo o processo de eficiência e de funcionamento dessa edificação. Claro, por aquilo, desculpa interromper, mas passando por aquilo viável, real. A gente também não pode inviabilizar a existência de alguma coisa, igual você falou, se você for pensar em conceito de sustentabilidade, você tem que pegar a madeira que está caída no chão para fazer, mas pô, peraí. E seria você isso. Não dá para fazer. Ou que você já plantou e substituiu uma pela assim, outra, que é o processo, né? Sim. Esse é o processo. Na verdade, se você for pegar, por exemplo, uma madeira certificada, ela está vindo de um lugar de reflorestamento. Ela não foi tirada lá. Isso. Né? Hoje, infelizmente, a lei já está garantindo algumas coisas. Enfim, hoje a gente tem peroba de novo, a gente tem IP de novo no mercado. Como assim? Você tem IP de novo no mercado? Algumas leis foram afrouxadas e, enfim, o IP apareceu, né? O que estava preservado foi derrubado. Nossa. Hoje, por exemplo, eu não uso madeira natural para nada. Estou fazendo uma reforma no interior do estado, numa fazenda, e eles tinham muita madeira em lugares que eles não usavam. Nós vamos demolir aqueles galpão, tudo que eles estão lá, os galpões todos de madeira, e vamos refazer a obra deles com a madeira deles. Com a madeira deles. Vamos derrubar um pé de árvore. Nossa, que legal. Pé de E árvore como é ótimo, né? como é que funcionaria esse tratamento assim da madeira? Vocês têm os locais Aí que vocês teriam fazem as todo um equipes, na verdade, tratamento? nesse caso específico, vai ter que ser tratado no local, né? Aham, A gente vai ter que fazer uma fábrica lá no local sim. né, para adaptar, serrar, fazer as novas peças, enfim. Mas vai ter que acontecer lá no local. A equipe vai ter que ir para lá fazer montou, fez todas as peças, depois vem a outra equipe para montar. Né? Eu já ia fazer uma pergunta mais para trás um pouco. O estudo, dizer como é que vocês chegaram lá. Vamos pegar esse caso prático. Chegaram lá, a pessoa já foi ao encontro do seu escritório, você está me esperando isso. Como é que foi o estudo prévio disso daí, para chegar nessas soluções? Olha Cada questão de logística, essas coisas. Né? Olha que legal. A sede da fazenda tem 100 anos. Nossa. Uau. E ela foi toda construída com peroba do campo. Você não tem perda de seção. Você não tem perda de seção. Então, assim, é uma madeira que ela tem uma grande quantidade de carbono acumulada e que o bicho, o cupim não acessa. Então, assim, é uma madeira que não vai acabar nunca. Você tem uma perda de seção ou outra, mas que é tratada. Com o tempo, infiltração, vai piorando, né? Mas, assim, tem 100 anos e a casa está lá. As paredes são de madeira, o forro é de madeira, os pilares e as vigas, o telhado é todo de madeira. E é a mesma madeira. Não. Então, assim, 100 anos atrás fizeram essa casa. Ou acho que é 106 anos, um negócio assim. Mas ela é bem, bem velha. E aí, eles têm todo um resto de galpão. Quando a gente chegou lá e a gente enxergou esse resto de galpão, é claro que os galpões têm as paredes de madeira, as madeiras, as serradas estão todas, né, enfim, comprometidas. Mas você vai olhar a estrutura, o pilar, a viga, você vai olhar a terça, você vai olhar o caibo, você vai olhar a ripa, você fala, cara, isso dá para reutilizar tudo, eu posso fazer uma brisa com esse negócio aqui. Aí a gente viu, a primeira visita foi para poder enxergar, para poder fazer uma proposta de trabalho. Quando foi fechado o contrato, eu levei uma equipe lá comigo, e aí a gente mapeou isso tudo. A gente gastou mais ou menos umas 7 horas andando na fazenda e mapeando, local tal. Tem peça de 2,50 m, 7x7, tem 8. Inventário total. Fizemos um inventário, exatamente. basicamente um inventário dessas peças. E agora a gente voltou para o escritório para produzir o projeto com essas peças. Já com o conceito pronto, já do reaproveitamento, de como aplicar. Exatamente. Materiais, as novas telhas. A telha lá é uma telha francesa, cerâmica. Nossa. Eu não vou usar uma telha francesa no anexo. A gente vai fazer um trabalho de manutenção e preservação da casa de 100 anos, mas esse anexo não vai ser essa casa de 100 anos, vai ser uma casa contemporânea. Só que a gente vai usar todos os materiais que a gente encontrou lá. Vai ser sustentável? Não vai ser sustentável, porque ainda a gente tem concreto para fazer base, a gente tem cimento para trabalhar. Exatamente, vai atender atender aquela alguns coisa, parâmetros, vamos falar de construção né? sustentável? Vamos atender alguns parâmetros. A gente não vai conseguir ser 100%. Não A tem própria obra intervenção 100%. humana já não... Não é, né? Então, porque assim, a intervenção já existe, ela já está implantada e vocês vão... eu acho que é um marketing que precisa cair
E a gente falar assim, cara, vamos parar com isso e vamos fazer o seguinte, hoje é obrigação. Tem para reaproveitar, nós vamos reaproveitar. Isso. Não é porque reaproveitou que minha casa é sustentável, isso não existe. Você fez marca sua obrigação, o planeta tá acabando e daqui a pouco a gente também não vai conseguir viver mais nele, né? A gente não, mas os nossos filhos, os nossos sobrinhos, os netos, eu não sei como é que vai ser esse mundo. Sim. Então, assim, ou a gente ajuda a diminuir, minimizar isso agora, para eles terem vida longa, ou a gente não vai ter vida longa. Talvez a gente já Talvez pegue a um gente problema. não A gente já está alcance pegando problema. A construção sustentável, mas o pensamento sustentável já dá para implantar, Mas precisa ser implantado. Eu gostei disso que ele falou, dessa quebra de paradigma da questão. Sim. É um marketing que precisa É um parar. marketing, é um marketing. Se você olhar, por exemplo, qualquer grande construção que se diz sustentável, ela não atende todos os parâmetros. Nunca, E são né? parâmetros também, porque na verdade, se você retirar os parâmetros, o concreto está sendo feito, está sendo tirado de uma mina, Sim. a madeira está vindo de algum lugar. Então, assim, você está retirando da natureza para ocupar. E, assim, eu vou te falar, o concreto, o meio ambiente não refaz. O conceito deveria ser minimizar o impacto. Exatamente. Exato. Mas, E não a eliminação. mas tem muitos Pois é. teóricos hoje que falam que a construção sustentável é para minimizar. Ah, tá. É. Tem muitos teóricos que falam. Né? Eu estou dizendo assim que isso é mais um marketing, porque infelizmente se pega o estudo e se traz para o mercado de maneira tosca e coloca assim, a construção é sustentável, meu prédio é não sei o quê. Você trabalhar com um prédio eficiente, você já está trabalhando com processos, porque você está reduzindo o consumo de energia daquele edifício. Aí não é só falar energia, você tem a energia de todo o processo construtivo, toda a Sim. cadeia ali. Né? Então, fazer parte, talvez, de uma consciência, de uma edificação eficiente, ela, obrigatoriamente, ela vai estar inserida dentro de uma construção mais ecológica e sustentável. Sim. Né? Até porque, senão, se a gente for pensar assim, em construção totalmente sustentável, a gente poderia... Não tem o que citar, né? Não tem um exemplo, por exemplo. A gente estava até conversando sobre a questão dos índios, né? As Oca, ocas. ó. Nem as ocas Nem são. as ocas Você são não vai tirar isso de mim. Temos Elas que são voltar. menos impactantes. Né? que voltar Segundo o a Léo, a morar gente tem em que, oca. tem que voltar a morar em Oca, Não vai né? ter patologia, não vai ter problema. Vai sobrar vaga na universidade que não vai ter mais curso de arquitetura e engenharia, vai poder focar Vai ser em todo mundo medicina. aprendiz. Pô, legal. Vamos Mas sabe o que é o plantar lá. futuro, cara? O futuro é muito engraçado. Como é que eu vou te falar como é que eu penso o futuro do mundo? Se a gente abraçar a ideia de realmente respeitar os recursos naturais. É a gente viver em cidades florestas. Isso seria o ideal. O casamento, né? A gente não Mas ter não é aquela asfalto. futurista que fica naquelas pinturas. Não é a bonitinhas lá gente dentro. não ter asfalto. O asfalto é algo que precisa acabar. Ter só em locais realmente que precisam de grande velocidade. As cidades elas precisam respirar novamente. As cidades precisam abrir para o solo, se voltarem para o solo. O plantio precisa acontecer de árvores. A gente precisa reflorestar. A gente Tratar precisa a transformar. permeabilidade, porque aí você impacta essa questão dos alagamentos, né? Recentemente a gente teve uma questão de alagamento Foi? ultra rápido aqui em Exatamente. Vitória, né? Aqui, Uma chuva. aqui, enfim, Vila Velha, Vila é um Velha mangue, também. né? Vila Velha, É uma segundo área de Vanilda. canal, né? Assistam É o o primeiro primeiro vídeo. episódio. Vocês vão ver que vocês que a nossa- entenderem por que Vila Velha alaga e vai continuar Vai alagando. continuar que alagando. o cara tinha que fazer, tinha que voltar com a nau. Exatamente. Tá, Voltar sai, com a nau. tira a cidade daqui. Bota Não a era pra cidade. estar aqui. Exatamente. Mas eu passo, às vezes, no lugar e eu vejo, eu falo assim, gente, será que não tem nenhuma política pública que... Sei lá, cara, nós temos tanto terreno em lugar que dá pra habitar. Tira esse povo daqui e bota lá. Oca. Deixa o negócio Oca. funcionar, entendeu? Oca. Mas, enfim, voltando, eu acho que vale a pena a gente pensar num futuro que a gente conviva dentro de uma floresta com as nossas edificações de alta tecnologia. O processo produtivo, quando ele é bem feito, a cadeia da indústria, quando ela é bem preparada e ela tem o ciclo de retorno, ela é perfeita. Porque ela vai utilizar algo que já foi descartado e vai reutilizar. Né? O problema é que a indústria não faz isso. Poucas A grande fazem. Ela indústria só são suga, né? poucas. E aí ela bota um selo sustentável lá porque, sei lá, que ela plantou 15 árvores. Inclusive tem essa distorção dos selos, né? Ah, você vai sim. comprar um apartamento no empreendimento, vai, tem selo tal, tem selo É o cara tal. como é que é? Compartilha bicicleta. Gosta de... Bike sharing, Não, Aí, bike muito sharing. massa. Primeiro que eu já fiquei... Horta Não, deixa comunitária. eu falar na moral aqui. Eu já fiquei puto que mudaram o nome, que agora é ESG, né? Environment, Sustainability, não sei o que lá, sei lá que eu não sei falar direito. Eu já fico puto. porque Environment, que é o meio ambiente. Environment, governance, não sei o quê. Beleza, tá bom, pra ficar bonitinho. Mas a gente já sabe que é sustentabilidade há muito tempo. Sim. Aí beleza, aí agora vem essa porra aí, bike share. Aí depois não sei o que
Agora tem compartilhamento de carro elétrico também. Carro elétrico, aí você tem o E o carro edifício. E o carro elétrico é um problema, tá, gente? A gente tem vendo ele como um futuro, ele também é um problema, porque essas baterias vão acabar e elas vão para onde se elas não são Não é recicláveis? um problema para Elon Musk. Ah, sim. Ele é o homem de ferro Não. e vai resolver todos os problemas da humanidade junto com o Mark Zuckerberg. Eu não espero. derruba meu canal. Eu por espero depois que favor. ele... Entendi. Ok, Não acabamos de entendi. perder esse episódio, vamos Entendi. gravar tudo de novo, aí tira essa parte. Enfim, você corta depois essa parte aí, tá aí? Mas, assim, é o que você falou, é o marketing. Eu me lembro, depois que eu formei, que... E não faz tanto tempo assim, apesar de estar acabado, mas que tinha um negócio assim, X itens de lazer. Compre um prédio com X itens de lazer. Porra, caraca, eu olhava aquilo assim e falei, pô, vamos ver quais são os itens de lazer. 90 itens de lazer. Eu falei, porra, tem mais item que apartamento. Beleza. Aí tu vai ver lá, o cara conta a cadeira que a criança senta como item de lazer. Eu acho que acontece a mesma coisa nessa questão de sustentabilidade. Porque eu e muitas pessoas acreditam que é só plantar alguma coisinha já tá bom. Ah, o teto verde, não sei o que não. Colocou aquele sistema de Isso é reutilização lindo. de água. Que bom que você pensou também no teto verde, né, gente? Mas, enfim, não é isso, né, cara? Isso é Isso é um pedacinho para ajudar na eficiência do local que está se vivendo. E ainda depende se esse item também atende parâmetros por si só, como você falou do carro elétrico, né? A gente acha que é uma solução, você tem um carro compartilhado elétrico, tomadas para carregar carro elétrico, mas aí você vê a questão das baterias. Então, o quanto isso é sustentável de fato. Né? É aquela coisa, o bom planejamento urbano é você morar e trabalhar no mesmo lugar ou muito próximo. Você não precisa de infraestrutura urbana para se movimentar. Então, vamos dizer, o que seria o ideal? Mais pessoas, menos carro. Mais pessoas e infinitamente menos carros. Os carros seriam usados exclusivamente para algumas coisas, viaturas. A própria logística, né? Logística básica, uma coisa ou outra. Mas, assim, o planejamento urbano ele precisa ser mesmo adensado nas cidades. Hoje eu acredito nisso, tem muitos teóricos do urbanismo que trabalham, que gostam dessa tese, porque são locais realmente. Se você pegar, por exemplo, um processo hoje de cidade que ela se espalha, quanto mais ela se espalha, mais ela precisa de infraestrutura. Né? E qual vai ser a infraestrutura para a pessoa acessar um hospital? Para a pessoa acessar uma escola, para a pessoa acessar o amigo, para a pessoa acessar não sei o quê. Então, se você criar movimentos para que a cidade ela se adense um pouco mais, e aí, claro, a gente precisa trabalhar essa cidade para que ela também não se aqueça, porque adensamento não é sinônimo de sustentabilidade, muito pelo contrário, só é um rolê muito legal, porque a gente não precisa andar de carro, né? E pegar ônibus ou metrô, cidades que tem metrô. Materiais, cores, várias. Exatamente. Então, assim, entender esse processo também de adensamento é muito importante. Não é só mais um. Na verdade, acho que ele é o principal, né? Entender esse processo de adensamento para se consolidar a cidade. Cara, nós não vamos... Infelizmente, o ideal seria identificar, e isso já tem muitas faculdades e universidades que já fazem esse trabalho, identificar todas as áreas não habitáveis das cidades, das grandes cidades, Vazios, pequenas né? cidades. Não só vazios. Áreas de mata ciliar, topo de morro, áreas alagadas, alagáveis. E, enfim, todos esses processos que são áreas de risco, fazer-se um estudo e realmente buscar um plano de longa, de média e longa duração. Uso e ocupação. Na verdade, é um planejamento de longa data para que você consiga ir retirando a cidade dali e reflorestando esses lugares. Tipo como se fosse igual aqui da cultura de manejamento. Fazer um manejo. Isso. Aí depois você volta aqui para aqui. Cara, o mercado imobiliário vai odiar isso, porque assim, vai ter que se colocar uma habitação social no meio da Praia do Canto. Vai ter que. Vai ter que trabalhar dentro do Morumbi, das áreas que o Morumbi só habitava, e vamos ter que comprar 5 mansões e fazer um condomínio de baixa renda. Sim, vai ter que fazer. Infelizmente, vamos falar, foda-se. A elite brasileira não vai gostar disso, né? Mas assim, a gente precisa entender que uma realidade... A cidade, ela não pode ser só para elite, né? A cidade, ela tem que ser acessível para todo mundo. Os maiores problemas de periferia é a própria expulsão. Exatamente. Até o direito à cidade ele vem discutir isso. Eu sou um profundo crítico, não que eu seja um filósofo foda, né? Mas assim, de conversa de bairro, igual a gente tá tendo aqui. Eu sou crítico do Minha Casa Minha Vida por causa disso. Principalmente porque se apostou muito em número. Eu fico puto com isso. Se apostar em número de déficit habitacional e sair criando unidades verticais na puta que pariu. Longe pra cá. E olha que o Minha Casa Minha Vida já trouxe para áreas adensadas, tá? E eu preferia mais que
se apostasse mais em aluguel social ou a requalificação de prédios abandonados. Ou até mesmo Como quase aconteceu ali no centro de Vitória, né? Exatamente. Até Que é lindo também. Eu acho que um não anula o outro, tá? Vou te falar Não, que assim... sim, mas é porque assim... O Minha Casa Minha muito- Vida teve um processo de assim, reduzir o déficit habitacional. Não, porque Isso ficou é- preso no número. Isso é lindo, Não, maravilhoso. O problema do Minha Casa Minha Vida são processos técnicos urbanísticos Exatamente. e de arquitetura. Você criou grandes feudos e que entre eles estão isolados. Se pegar um bairro, vou dizer um bairro aqui na Grande Vitória, Não, tem Ulisses Guimarães. Escolina de Laranjeiras, por Sim. exemplo, que é praticamente todo de Minha Casa Minha Vida. Você não tem segurança, cara. É. Porque é tudo cheio de muro, a pessoa ela sai na rua, É. se acontecer alguma coisa com ela, que é o que acontece, pequenos furtos, essa Sim. coisa toda, as pessoas não pegam ônibus. Só pra você ter noção, isso foi relatado por uma pessoa, por uma funcionária que trabalhava no meu prédio, que morava lá. Ela falou assim, Otávio, o meu ponto é na esquina. Eu ando, sei lá, uns 200 metros até chegar, porque as quadras são longas, né? Sim. Só que eu fico na portaria e eu vejo. Se o ônibus estiver vindo, o ônibus já sabe que as pessoas não ficam no... Ele no vai ponto. devagarzinho. Porque ela já foi assaltada sei lá É quantas só você vezes. dar um rolê de carro lá, você vê, cara, as pessoas não andam na Não rua. andam. E onde não tem ocupação... É. E outra, aí você impacta em outra situação, porque aí todo mundo daquele local vai ter que ter um carro, porque as pessoas também não vão arriscar ficar indo pra ponto de ônibus, que é longe, andar na Isso rua, que é uma longe. crítica que eu faço. Porque, na verdade, Minha Casa Minha Vida era pra ter vindo e, assim, ter rompido aquela coisa da casa popular que é um horror. Aquele plano de Coab de casa popular que eram feitos na década de 90. 80 começou, né? Década de 80, 80, 90 também. 90. Até pouco tempo tinha esses bairros sendo entregues. 2000 e pouco tinha casa sendo entregue desse modelo. Então, assim, jogar a pessoa num lugar lá, que aqui em Vila Velha nós temos aquela região ali de Grande Terra Vermelha. Terra Vermelha. Terra Vermelha. Mas Terra Vermelha foi uma ocupação, né? Não, mas a Grande Terra Vermelha tem ocupação. Tem Jabaeté, Ulisses Guimarães, tem algumas... Tem essas Eu ia usar áreas. exatamente isso até como exemplo, porque assim, no processo de criação dos corredores metropolitanos, no qual eu ajudei a trabalhar na parte de desapropriação, você tinha duas formas de fazer desapropriação dessas áreas mais vulneráveis. Sim. Aliás, desapropriação só acontece em área vulnerável, né? Já repararam isso? Né? Tenta tirar o pessoal ali do Morro do Moreno. Ah, Deveria tirar o pessoal do Morro do Moreno, mas tudo não bem. é? Bom, perdendo mais inscrito. Mas, que eu ia falar? Então, você tinha a opção da pessoa ir para Jabaeté, Aham. além de receber, né? Ajuda de custo. Sim. Cara, a pessoa falava, o cara tava ali no Bigossi. Pô, tô aqui de cara pro shopping, pra que eu vou sair daqui? É. Ou seja, não é a questão, o cara não tava preocupado com a habitação de subsistência dele, tava preocupado justamente, pô, meu trabalho aqui, minha vida Sim, aqui. claro. É por isso Então- que se ocupa. É por isso que se ocupa Então, assim, morro, se ocupa áreas que não são Exato. optadas. Porque, assim, colocar as pessoas pobres na periferia já se é comum, porque é o lugar que se pode pagar. Né? Sim. Agora, exigir que as pessoas também não ocupem o entorno, eu falo assim, a pessoa mora ali porque ela quer. Ela Não, peraí. quer. É. Inclusive. Ela também quer, né? É. Ela também quer estar perto de tudo. Ela também quer não precisar de ônibus. É por isso que... Exato. E dos familiares, já se tem uma cultura ali que você tem familiar Você que mora imagina na ter rua, que que ajuda a ocupar cuidar. 1h30 de ônibus para poder chegar. Isso é uma realidade da maioria das pessoas que vivem nas grandes cidades, é você morrer no trânsito. A gente morava na periferia, Vale Encantado. Moro no lugar sinistro, você vai ficar bola. Enfim. Pô, pegava 2 ônibus É. pra ir pra UFS, pra universidade. É pesado. Quantas horas Pesado. você demorava? Geralmente Uma hora e meia. Nossa, por aí, cara. eu fiz um estágio uma Eu- vez eu- na Serra, era quase 3 horas pra ir, Eu quase pegava 3 um horas ônibus e pra terminava voltar. do Dom Olha Bosco e isso. esperava ainda meia hora lá o único ônibus que passava do Dom Bosco lá na UFS. Olha, Eu lembro que era assim, quase 3 horas porque eu baixava um episódio pra assistir, tipo, daqui a Você no via ônibus, todos, até todos os lá. animes, Dava tempo de eu 2 dormir, vezes. assistir um episódio, eu tava chegando em casa, entendeu? Mas então, a gente precisa de pensar a sustentabilidade nos planos. Exatamente. Diretores. Quando a gente joga isso, existe também a ONU, né? Você tem as ONDs não, as ODS, né? Uhum. E aí tem lá, que a cidade sustentável precisa cumprir um monte de coisa. E a primeira coisa que é redução da desigualdade social. Se você reduz a desigualdade Acho que social... é o principal. É o principal. isso É o principal. É. Se você reduz a desigualdade social, automaticamente isso muda de figura. Né? E aí eu não vou dizer só a pessoa comer. A desigualdade social não está só na falta de Não. alimentação. Exato. Hoje a gente vive um problema Falta de de fome no oportunidade, Brasil várias muito coisas, grande, né? mas não é só isso. Então, se você absorve o processo da desigualdade social, de reduzir isso, muda muita coisa, né? As pessoas vão querer também sair do local que elas estão. E eu vou dizer para você que todas essas autoconstruções, enfim, vocês sabem disso, porque vocês são da área de patologia, muito mais que eu, eles são locais
completamente insalubres. Sim. E aí você tem, aí eu volto para a construção sustentável. É claro que hoje a gente tem, Lia deve conhecer porque é arquiteto, não sei se você sabe, mas existe uma lei no Brasil que é a lei de assistência técnica a pessoas, né, de interesse social, habitação social, que destina arquitetos e engenheiros E os para conselhos. trabalhar. Sim. E os conselhos, hoje os conselhos tiveram que abraçar para destinar um pequeno recurso para reformar uma casinha ou outra. Isso deveria vir dentro do orçamento público. Né? Isso devia estar dentro do de uma orçamento política público. pública de verdade. Então, desde 2008 nós temos essa lei. Nós já temos 14 anos dela, quase. Mais de 14 anos para fazer 2023 agora. E ela não foi aplicada fielmente ao que se propõe. Né? Então, o arquiteto que chega nessa área e enxerga que essa casa é insalubre, que mora em um lugar que não tem uma janela, e fala para minha senhora, vamos abrir uma janela aqui, botar um reboquinho aqui, que esses seus R$5.000 que você tem, nós vamos abrir uma ventilação aqui, botar um cobogó, reduzir o processo de insalubridade das edificações também faz parte desse processo de evolução de uma situação sustentável. Porque você dá conforto ambiental para as pessoas, você reduz problemas de saúde da pessoa. Aí você desafoga o SUS. E desafoga um monte de outras Exato. coisas. Exatamente. Exato. Olha como é que é amplo o processo sustentativo. Quando a gente fala assim, a casa sustentável, cumpriu isso, esses parâmetros foram colocados, porque assim... Se não pra ganhar botou, um selinho só, na verdade, se né? botou um parâmetro que precisa, mas assim, né? Sim. É um processo mais organização do que efetivamente Porque de a fato. transformação morfológica demora muito. Muito. Recentemente teve... recentemente, tem uns 2, 3 anos. Antes da pandemia, foi lançado o edital de regularização fundiária pelo extinto Ministério das Cidades, que foi aonde, além da regularização, ia promover essas questões de requalificação urbana. Que é um dos itens lá do plano de habitação que pouca gente olha. Mas assim, é um assunto bem amplo. É um outro assunto, Sim. né? É um outro assunto. Mas que rebate na gente. Exatamente. Na Todo verdade, dia. rebate todinho na gente. A cidade legal e a cidade real tá díspare. São muito distantes. E aí, quando a gente começa a dizer que assim, melhorar a qualidade de vida das cidades, ela reflete aqui nesse processo de conforto ambiental, é algo assim, é muito real. Então, assim, a gente não pode desassociar, tirar um assunto de outro. Sim, não. É tudo conectado. Né? E assim, você pode ver, nós falamos de arquitetura, Sim. né? Sustentabilidade, Falando materiais. Falando mal de alguém? Pelo amor Depois de eu vou Deus. ver, depois a gente vai Depois ver. a gente revisa. Depois a gente Teve revisa. algo que a gente ia cortar, porque... Porque eu falei, não né? foi Mark falando Zuckerberg. nada. Mark É. Zuckerberg. É um palhaço, né? Então, nós falamos de bastante coisa, mas vamos falar de umas coisas engraçadas, porque o assunto ficou muito sério. A gente tava parecendo que... Porque a gente é sério, cara. É, muito. Não pra caralho. é? Vamos A falar um gente é pouquinho de umas cagadas que acontecem? Vamos voltar aqui pro micro, então, das construções sustentáveis. Ah, Agora, todo mundo falando com as pinhas, porque a gente viu que não é só isso, Não né? é, não. E vamos mostrar aqui no nosso momento engenharia de quinta categoria, que são essas cagadinhas aí que a galera faz, achando que Deus. tá, Que tá bombando. que tá sendo sustentável. Tem vinheta? Não tem. Não tem vinheta. A vinheta é vinheta. você. Ainda Fala, não. canta uma vinheta. Como é que é? Gambiarra. Vai inventar musiquinha, Zé Vou Gambiarra. inventar. Passa aí, jovem. Vamos lá. Passa aí, jovem. Vamos lá, Ó. expectativa, né? A gente tem aí implantação de telhado olha, verdes, Olha jardins. que lindo. Ah, lindo, Isso aqui é bonito. né? Não, pra quem não Lindo, tá vendo, né? porque nós somos multiplataforma agora, nós estamos mostrando aqui uma Sim. expectativa do que a gente tem de ideia de construção sustentável, que é um monte de plantinha espalhada. Isso, Aquilo ali é varandas raiz, verdes. hein? É isso que eu ia falar, né? Raiz. Tem um detalhe ali que eu acho que é uma plantinha que subiu ali na fachada da casa, né? E a Uma espécie de realidade? telhado verde. Qual que é? Passa aí, irmão. A realidade, Isso é uma patologia, vez- infiltração. Essa vegetação aí vem da Isso a gente chama de proliferação de agentes biológicos. Pois é. Entendeu? Mas tá sustentável, pô. A outra aí, ó. Olha, É reutilização. Essa Não deixou de tecnologia ser, né? Nós brasileira temos maravilhosa, uma né, calha gente? Isso. com uma captação com Perfeito. PET. É tudo. Com garrafa PET. Perfeito. Eu achei isso reutilização, melhor. ó, reutilização do material do garrafa PET. Aí Perfeito. não foi Não, esse aí tá tão... perfeito. Só tá ruim, mas tá perfeito, É. assim, né? A ideia tá... A ideia, o conceito foi bacana, tá ótimo, né? porque, Tá assim, olha reutilizando só, a se água da preocupou chuva. com isso, Exato. conseguiu colocar uma solução. Sim, com um materiais recurso recicláveis. técnico Você e tem tudo. ali, ó, a questão da garrafa PET, ligou na mangueirinha ali do jardim. Eu gostei mais da Kombi. Exato.
Sensacional. Kombi, quem não gosta de Ó, Kombi? isso daí não, isso daí é é. coisa séria. Esse é um caso sério, real. Eu queria falar. Olha isso aqui, isso é um Nós perigo. nós temos essa parte que você falou de marketing, de reaproveitamento, tá muito em voga essa questão de utilizar container para tudo. Sim, Se o cara tá achando que tá mexendo com Lego e mete É. container em tudo quanto é lugar. Nós tivemos o caso do presídio com isso Sim. e recentemente escolas. Essa escola aí foi em Santa Catarina, né? Se eu não me engano, o Ministério Público já até suspendeu e retirou os alunos daí, mas eles estavam, fizeram essa escola de contêineres, então sem conforto térmico algum, sem estudo algum. Com a containers- peste de sustentabilidade. Exato. Estamos reaproveitando. A única coisa que economizou foi dinheiro ali do E governo olha de... que nem tanto, hein? É. Nem O container tanto. hoje é barato. né? Então, Porque você o vê ali, ofertão- a gente tem ali a foto, né, dos containers, são pequenos, então as salas de aula eram minúsculas, muito Desconfortáveis, quentes, gente, né? imagina. Totalmente Não, confortável. É engraçado porque Engraçado as e obras... triste, né? Eu vou falar engraçado porque, assim, se coloca o container como se fosse uma obra barata. Se você tratar um container para ele ser edificado, né, para ele ser habitável, ele não fica barato. Ele não fica barato. Você tem que tratar ele, você tem que colocar manta térmica, você tem que colocar isolamento acústico, você tem que tratar para fazer um acabamento interno, você tem que tratar ele, a envoltória dele para não vir corrosão. Exato. Né? Então, assim, não é barato. Não é barato. Mas colocaram na cabeça da sociedade. Tipo assim, você fazer uma construção dessa para algo que tá, vamos supor, aconteceu um desastre natural. Sim. E aí nós Ah, estamos sim. reconstruindo e recolocando a população. Acho que nem isso é digno. Você tem que tratar um lugar para ser digno, para se habitar, sabe? Pelo menos bota uma cobertura para esse sol não incidir direto nessa criança que tá aqui. Olha só que lugar, né? Então, Pelo selo amor de de gambiarra. Total, esse daí é total. E assim, é perversidade, né? Vamos gambiarra com perversidade. Vamos lá, Passa aí, próximo. Olha, agora- esse é de um arquiteto mexicano famosíssimo, né? A gente Inclusive. pensa só que a gente pensa que gambiarra só acontece no Brasil em obra. Exato. Isso aí Olha foi isso em daí. Londres. Foi em Londres. Como é que eu não sei? É Fenchurch Street, né? Do Rafael Fenchurch Vagnoli. É do Street. Vagnoli. É. O prédio Ele só faz esses negócios com côncavo, que todos os negócios dele queimam o resto da cidade. É Não, sério? Não sei como que ele continua fazendo isso. Eu tem tô achando outro que ele tá criando um edifício. ecossistema pra torrar Vamos a terra. explicar pra galera que tá Explica só no isso. Eu acho áudio, que né? pode É um ser. prédio ali que ele utilizou esses materiais totalmente reflexivos, né? Totalmente. Então ele criou, gente, um raiozinho ali do Superman e saiu queimando o Porra, envoltório. Ele faz essa concavidade. Então o sol bate aqui e o que Sim. tiver na frente vai ser queimado. Queima assim, carro. É a ultravioleta e o infravermelho direto. Você chegou a falar aqui como é que foi o tratamento que eles tiveram que gastar milhões. Eles né? gastaram milhões para tratar essa Nossa. fachada. Além dos milhões que foram gastos para construir. Dos danos também, das Dos pessoas que danos, tiveram. né? Então, Nossa, assim, então aumentou pensa. em não sei quantos graus, assim. Eu sei que tem uma loucura. E fora que Nossa. foi Derretia pensado carro. para revitalizar Londres, ser Sim. sustentável climaticamente. Olha que É. legal, né? Mas para eles isso é maravilhoso, porque assim, lá é frio. Ah, tá. Uhum. Então eles vão receber um calor imenso ali, vai ficar quentinho. Então eles vão usar muito menos aquecedores lá dentro. Sim. Podia ter usado isso aí pra torrar a rainha. Só que Só que torrou a galera do torrou lado, em né? torno. A rainha Cremada. aproveita, né? Passa aí, jovem. Vamos lá. Temos mais um. Esse outro aí foi o esse Ah, é Dallas. Também foi pensado em questões de sustentabilidade para eficiência de luz, Isso. energética. Pra e- eles. Dallas, se bem que Dallas é no Texas. É quente lá, né? Sim. Tem uma Israel. coisa meio México lá. Eu não sei qual é a temperatura média, né, lá. Eu sei que o México, em determinada altitude, as cidades são frias. Ah, Sim, sim, não, Novo mas tem aquela México, questão também né? de que as noites são mais frias, né, do que Tem o uma dia. amplitude térmica. É. Eu não Nesse eu caso aí é desconheço. porque foi pensado justamente também para eficiência de luz e eficiência térmica. Só que tudo deu errado. Sim. Pelo formato, a posição dos... E o que eu fico pensando é Dallas, cara, Estados Unidos, logo que tem... Mas eles são bala na muito agulha. ruins, É. cara. Eles são muito ruins. A gente tem Norman Foster, a gente tem arquitetos dos Estados Unidos que são muito bons, mas eles são muito ruins. Eles não tivessem dinheiro, eles são um país muito ruim, muito medíocre. É porque eles são ricos, tá? Aham. Se eles não fossem... O que eles são de bom? Eles vão lá e pegam dos outros. É isso que eles são Eu bons. lembrei O de um resto- caso de um arquiteto americano que fez um... Não sei se é americano ou alemão, que fez uma casa
pra uma estilista que era tudo de vidro. Uhum. Que o conceito dele é liberdade total. A mulher não tinha privacidade. Nossa, o banheiro todo aberto, tudo aberto com pensa. vidro. Casas assim, de é. vidro. As casas de vidro tem muitos arquitetos que já projetaram casas de vidro. Casa de vidro é um conceito, tá? É um conceito. É um conceito. Você viver em casa de vidro não significa que você vai ter um Uma projeto vida. pleno, não. Uhum. Você quer viver numa casa de vidro? Quero. É isso. Sou mais homem. Aceita que dói mesmo. Sou mais ó. Passa aí, jovem. Vamos Aí, ó. Taiwan Esse de também. Taiwan, Taipei, né? Que foi um prédio construído Sim, para ser sustentável e para resistir a furacão e a terremoto. sim. Só que pelo o solo. tamanho e o peso, ele desestabilizou o solo do entorno da Nossa, cidade. é aquilo que a gente falou do macro, né? Pensar Cuidar do muito, né? entorno Imagina. também, pensa. Todo mundo tendo que fazer reforço estrutural ali Não, na não tem, ali quadra. todo Ah, mundo sim, fica né? rezando. Tá todo mundo assim, né? Tá É. assim, né? De repente sua mesa tá assim. Pensa. É brincadeira. É um perigo. Não, e É. num local que você tem a ocorrência desses fenômenos, Sim, assim, E né? assim, que- olha o entorno, pra quê? Não é? Assim, você não Dinheiro, tem, nesse né? caso, o dinheiro atrapalha. É. Porque o cara quer ser opulento, nem sei se existe essa palavra. Olha, pra mim ficou uma merda. Eu isso devia daí. ter também passado acho. pra, eu devia ter passado para vocês um projeto que ele tá sendo pensado no deserto da Arábia Saudita. Ah, aquele muro, o prédio o linear. muro. Ah. Horrível. Você leu aquele projeto? Não, se você pensar em termos de técnicas Construtivas, sustentáveis, né? ele é perfeito, porque ele adensou 6 milhões de pessoas em uma área que, em uma cidade comum, adensaria, sei lá, 100 mil, Mas 150 eu achei uma mil. bosta. Ele tem uma estética que, enfim, cada um vai buscar o que acredita, né? Ele parece aquelas coisas bem árabes mesmo. Não, pra mim parece aquele negócio a muralha do É uma Game of muralha. Thrones. Tá igualzinho. Se você Sério? pegar... Você não viu ainda? Eu não vi ainda. Nossa, todo espelhado. Eu vou né? ver É, depois. ele tem um estudo Gente. solar muito legal, assim. Assim, eu não vou tratar a estética, Uhum. mas se a gente trazer todas as técnicas dele De sustentabilidade, essas coisas. e de ocupação, porque você não vai precisar de nada. Você, não sei quantos minutos você já está no final do negócio. E assim, você tem 6 milhões de pessoas morando Nossa. ali. É um projeto... Olha, isso é uma utopia, né, gente? Aquilo é um projeto ousado. Mas isso é uma reflexão do que todos esses estudos estão chegando. A gente precisa ter todo o meio ambiente preservado, porque você vai ocupar e impactar o mínimo possível para caber esse monte de gente, que a gente tem muita gente, a gente tem 7, quase 8 bilhões de pessoas no mundo, a caber esse povo todo num lugar que é inóspito, que é ao meio de um deserto, onde você tem amplitude térmica, você tem sol que você pode aproveitar para geração de energia, você tem vento para resfriamento e aquecimento, você tem terra, porque você não tem nada no entorno, Só areia. É. e você pode fazer produção de tudo, porque o vento te dá até produção de água. Aí. Então você tem um rolê de... Olha só como é que é interessante. Aí me vem um cara lá em Taiwan e me faz um negócio desse, dizendo que tem uma Gente. tecnologia sustentável. Cara, sei lá quantos andares tem nesse negócio aí. Sei lá, é o maior. Não, daí é é um uma- grande. não, esse é Aí o maior. beleza, ele tem uma tecnologia de engenharia foda, né? Tipo, anti-terremoto, forma que o negócio Sim. afunda. Não, eu adoraria ver É. esse projeto estrutural. Mas Não, o caso estrutural deve ser sensacional, mas... afunda. É. Assim, não era melhor o cara ter investido num rolê tipo esse? Sei lá, vamos pensar, isolar Sim. um pouquinho, né? Ah, não, o cara já olha vai aí, ó, tá Ai, ó, o vendo? muro. Ah, ele tá perto do mar ali, ó, tá vendo? Olha só. Aham. Não, mas, pô, eu Nossa, acho- na bem moral, eu acho- bacana. não, eu É acho- usar, mas isso é um problema Ah. seu. Isso É questão é questão estética, né? estética. Não, é sério. velho. Mas, assim, Mas em se termos você de sustentabilidade observar, conceito- olha só o parque. Exato. E embaixo tá a cidade. E eu não sei, tem uma imagem dentro dele Sim, sim. que eles fizeram que você enxerga exatamente todos esses conceitos de usar toda a referência solar e de vento para adaptar as E os pessoas. caras têm dinheiro, né? Lá E eles têm. são, né, os caras mais ricos do mundo, né? Exatamente. Enfim, eles quiserem fazer isso aí, eles fazem num pulo e vai ser um sucesso. Agora, assim, vamos trazer isso para a realidade brasileira? Vamos botar ali na Ilha do Boi? Uma parada. Vamos botar todo mundo concentrado numa casa, num cubinho? Não, tem que ser quente. Em Colatina que tem que ter essa parada. Ah, é verdade. Ali na divisa com a Aimorés ainda. Nossa Ia ser Senhora. perfeito. E ó, olha que legal. Como a gente tem só um deserto, a gente não tem vida, eu posso Sim. refletir o que eu quiser. É. Exatamente. Você só Aí tem o cara, areia. o arquiteto lá... E é perfeito. o Será que ele não mexicano poder participou aqui, meter um- não, gente, Não, desse gente. processo? Eu não, Não, sei. porque tá reto, ele só gosta de coisa côncava. A Israel ele aprendeu, às vezes ele aprendeu aí. Mas tá vendo? Tem pouca coisa. Então, assim, olha que legal. A gente consegue Não, pensar muito que tipo, foi tudo sensacional. pensado. Isso é um projeto que a gente pode inserir em parâmetros sustentáveis. Sim.
porque o uso dele, Sim. a manutenção dele, o funcionamento vai acontecer tudo ali. E foi para aquele entorno ali, então tá super aquela funcionando, realidade. para aquela Pra realidade. aquela realidade. Então, assim, Exatamente. é sensacional, gente. A Ah, gente tem que bacana. aprender com os processos dos outros, né? Senão a Verdade. gente vai ficar no lugar só. Então, Otávio, ó, cara, Já acabou? Já acabou. velho. Ai, meu Deus. Já Tá achei que acabando. era meia hora só. parecendo, a gente falou de tantas coisas, tantos conceitos Não, legais. Então. gente, é um assunto, assim, amplo em todos os sentidos, até para se conversar disso é muito amplo. É, né? né? Não, dá Então, muita mesa de bar. dá Dá. muito. Ih, Muita mesa de Dá bar. muito- Aliás, muito quem programa. quiser seguir, dá aí suas redes sociais, Sim, tudo. por favor, agora é pô. seu momento, Seu momento. dê as redes sociais. A rede social do escritório é oga_arquitetura. A gente tem nosso site, oga.arc.br. A gente tem página no LinkedIn, página no Facebook. Breve escritório no Metaverso. A gente vai deixar na descrição. Breve escritório no Metaverso. Ai, que é um outro assunto. É um Nós vamos trazer pro outro assunto. assunto. Vamos é o trazer um outro metaverso. assunto. Ali conversando, a gente tem uma surpresinha ali de um É. próximo episódio, quem sabe. A gente Legal. vai deixar as redes sociais ali também, tá bom? Na descrição dos vídeos, né? Das todas as plataformas. E é isso, gente. Estamos acabando, então Acabou. acabou. Não esquece de curtir, compartilhar. Manda pra mamãe, pro vovô. Manda pro vovô. Ah, eu não gosto de videocast, porque a gente tá em todas as plataformas, irmão. Bota o áudiozinho no carro, ele tá Brevemente- no trânsito de Vitória. Você Brevemente vai nós lembrar vamos da tá na gente. Twitch. Sério mesmo, quando a gente conseguir fazer online. Ai, Twitch eu não dou conta, não. Essa parte vai ficar com... Não, mas é porque é online, pô. Ah, tá. Não, é não, porque não é eu Twitter, não... não, pô. Ah, o que É tu não sei? Twitch. Gente, precisa me atualizar. O que Ai. é Twitch? Ah, enfim, corta essa Twitch parte. Mas assim, a postagem do Twitter. É, não, então, Twitch é a postagem do Twitter. Então tá bom. Piorei. depois eu sou cringe. Piorei. Enfim, galera, muito obrigado aí. Cara, Otávio, muito obrigado. Obrigado a vocês, gente. Então não Gente. perca, na próxima quinta-feira, mais um episódio de Engenharia de Quinta, onde a conversa civil é sempre de primeira. Valeu? Valeu, Solta a galera. música.